todos parabenizar o HCTE pela realização desse momento de reflexão. Transcende o FRJ, nós estamos falando sobre um tema muito profundo hoje para o país. Todos sabemos que aquele momento do incêndio representou seguramente também uma metáfora do país. O que está acontecendo no país, né? Em relação à cultura, à ciência, enfim, à arte, né? Parabenizar Mércio, Evandro, por estar organizando as atividades, todos vocês estão aqui acompanhando. Muito bom estarmos com os nossos colegas do museu. Cristiane está aqui, Cristiana Cerejo, representando a direção. Luiz Fernando, Maurício, enfim. Hoje é um momento, a meu ver, assim, muito significativo, porque a gente já tem um pouco mais de distanciamento para fazer essa reflexão. Temos feito essa discussão sobre o museu em diversos espaços. Semana passada nós estivemos na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, em que também falamos sobre a questão do Museu Nacional. Eu gostaria de recuperar um primeiro aspecto que tanto a Cristiana quanto o Luiz Fernando destacam, o significado do museu, o que é aquele espaço. E quando nós examinamos a história, o acervo, as práticas estabelecidas naquele espaço, é irrefutável que o museu existe porque nós temos atividades acadêmicas que vêm sendo desenvolvidas por muitas gerações e que deram um sentido à existência daquele espaço. Embora óbvio, o Museu Nacional não é um lugar que tem coisas interessantes para se ver, embora tenha muitas coisas interessantes para se ver, mas não é um lugar de coleção de coisas meio exóticas, tem múmia, dinossauro, meteoros, enfim. Tudo que existe ali existe porque temos uma intencionalidade de investigação, de compreensão da natureza, de compreensão da sociedade, de pensar os processos evolutivos, né, tanto da vida como também da formação geológica, enfim, toda a riqueza de acervos que estão relacionados à arqueologia e, particularmente importante, todo um enorme acervo de conhecimentos, de elementos simbólicos vinculados à antropologia. Nós temos ali as vozes de povos indígenas, nós temos as vozes e as práticas de quilombolas, enfim, então é uma instituição multidisciplinar, muito complexa, mas que chegou ao século XXI porque pessoas fazem pesquisa. Mas, estranhamente, o Museu Nacional é um não lugar nas políticas públicas. E nós chamamos atenção para esse fato em todos os lugares que temos ido. Na Câmara, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, aonde for, nós temos chamado a atenção para o fato de que, sendo simultaneamente educação, cultura, ciência e tecnologia, nenhum aparato do Estado aloca uma singela linha, museus vinculados a universidades e edificações tombadas pelo patrimônio histórico. E é este não lugar nas políticas que, a meu ver, contextualiza a situação do Museu Nacional. E este não lugar na política de Estado deve nos fazer refletir sobre o lugar do que nós fazemos no Museu Nacional. Ou seja, quando examinamos os trabalhos desenvolvidos no campo da zoologia, antropologia, etc., é óbvio que o que está sendo feito ali tem uma pujança enorme, um reconhecimento acadêmico
imenso, imenso. A repercussão internacional do incêndio foi uma dimensionou como o museu é visto no mundo, o que significa para o mundo, e o contraste entre o que estava saindo na imprensa mundial sobre o museu e o que começou a acontecer no Brasil é absolutamente importante para nós entendermos o nosso país. Quando nós examinávamos os jornais, enfim, diversas partes, né, as matérias estavam saindo, os depoimentos, as notas que saem do Louvre, do Smithsonian, enfim, de todos os grandes museus, né, do mundo, ficou muito evidente que, de fato, o Museu Nacional estava invisibilizado, digamos assim, dentro das políticas de financiamento. Então nós temos o desenvolvimento do acervo, que conseguimos recursos da FINEP, conseguimos recursos do CNPq, projetos pessoais dos pesquisadores, isso foi permitindo manutenção de acervo, desenvolvimento de pesquisas, enfim, conseguimos em alguns momentos aportes por meio da Lei Rouanet, no caso aí a Petrobras, né, até um determinado período, mas quando nós percebemos que o fomento que vinha do setor privado já não tem mais, digamos, aportes significativos chegando às nossas instituições, nós percebemos o tamanho da fragilidade do financiamento do Museu Nacional. Este é um ponto que, a meu ver, ele deve ser sempre reiterado, não, e eu concordo muito com o Evandro, para nós ficar, não, mas a culpa foi de fulano, a culpa foi daqui ou foi dali. Mas é muito importante para que nós possamos pensar, enfim, o lugar dessas instituições que têm características muito vigorosas e pulsantes que articulam ciência, cultura e educação. Os prédios tomados pelo IPHAN não possuem, no caso da educação, de fato, nenhum recurso, zero. E, obviamente, fazer manutenção de prédio histórico não é a mesma coisa que você fazer manutenção de uma edificação nova. Então, esse é um primeiro aspecto, a meu ver, que deve ser contextualizado e compreendido, o significado e qual é a imagem do incêndio no país, em diversos setores, enfim, da sociedade brasileira, e como isso foi percebido por centros culturais, científicos, enfim, do mundo. Um contraste absolutamente impressionante. Outro ponto que, a meu ver, é muito importante da nossa reflexão diz respeito agora às estratégias de soerguimento, de reconstrução do museu, que é o tema central aqui hoje. Já foi dito que temos uma série de etapas, digamos, hoje em andamento para a reconstrução do museu. E essas etapas, a meu ver, são importantes para que nós possamos pensar conceitualmente que espaço é esse que está sendo soerguido. O primeiro ponto desse tema, né, do soerguimento, que, a meu ver, merece uma reflexão da nossa parte, é como nós estamos tentando captar recursos para viabilizar uma reconstrução. Diante da comoção brutal que nós temos, né, com o incêndio, nós conseguimos um recurso limitado, mas significativo para as primeiras ações, que foi um recurso do Ministério da Educação, que é um recurso emergencial que foi colocado, não é recurso de orçamento, que vai nos permitir fazer essa primeira grande etapa de trabalho, que Maurício sintetizou muito bem, né, enfim, de reforço, né, de contenção para evitar desabamentos e
retirada dos materiais que foram consumidos pelo incêndio, para que nós possamos ainda buscar acervos que estão lá dentro. Esse recurso foi da ordem de 10 milhões de reais do Ministério da Educação, envolve também uma sobrecobertura, mas é um recurso fundamentalmente para, enfim, impedir o pior, né? E para tentar salvar os acervos, que é muitíssimo importante. Mas observe que aqui nós não tivemos recursos, digamos, que, bom, tornou-se evidente que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por ter essa estrutura, terá que possuir uma linha no seu orçamento que possibilite o desenvolvimento de uma instituição como o Museu Nacional, um recurso extra-orçamentário. Da mesma forma, um recurso adicional de 5 milhões para conseguirmos planejar o que vai ser o futuro, a futura reconstrução por meio de um projeto executivo que estruture, enfim, materialize, né, a imagem do que nós queremos reconstruir no futuro. Outro aporte importante que nós conseguimos foi da bancada parlamentar, e dessa vez com uma expectativa de que essa emenda agora, como ela é impositiva, isso é uma novidade, porque as emendas parlamentares, elas, até um determinado período, elas não tinham esse caráter de ser emenda impositiva. Eram emendas que eram utilizadas de bancada e, frequentemente, esse recurso não era liberado, o que já demonstra o lugar da prioridade. Né? Já demonstra o lugar da prioridade, que outras emendas foram liberadas. Né? Então, nós conseguimos, logo depois do incêndio, um trabalho com a bancada, enfim, infinitas vezes, né, um trabalho muito articulado da universidade, do museu, enfim, da nossa assessoria que cuida dessa área, da Adine, né, que é uma pessoa extraordinária nessa frente de trabalho. Enfim, nós conseguimos a emenda para projetarmos recursos para 2019 que são significativos, são recursos da ordem de 56 milhões, é a maior emenda que nós já conseguimos, aqui na FRJ, seguramente. Talvez entre as universidades do Rio de Janeiro seja a maior emenda que já foi obtida por uma instituição universitária aqui do Rio de Janeiro. E com este recurso, exatamente é fazer essa primeira etapa, né, de reconstrução, fachada, telhados, etc., no núcleo mais histórico do prédio. Mas também, e isso eu gostaria de frisar, o desenvolvimento do que Luiz Fernando e Cristiano chamam dos anexos. Este é um tema fundamental, porque os chamados anexos sempre foram parte do projeto do Museu Nacional. Sempre foram parte. E justamente nós precisaríamos de uma infraestrutura de pesquisa em local adequado. Toda a comunidade sabia que a edificação histórica ela não comportava esse tipo de atividade por todos os motivos. Por todos os motivos. Então, sempre foi projeto do museu, eu acho que isso é muito bem caracterizado quando nós examinamos os planos que foram desenvolvidos nas gestões anteriores, de que a meta sempre foi ter uma infraestrutura para as coleções, etc., por meio da construção de edificações, nisso que nós estamos chamando de anexo. Para essas edificações, nós estamos alocando agora esses 25 milhões, 30 milhões para a parte inicial do prédio e 25, mais ou menos, para isso que nós estamos chamando de anexo. E é aqui que tem uma temporalidade, a meu ver, muito importante, em que a mobilização da universidade, a mobilização das instituições de ciência e tecnologia, dos museus de todas as partes do mundo, será muito importante. Porque, obviamente, nós só podemos fazer uma busca ativa hoje de acervos se nós tivermos condições de trabalhar com esse acervo. Então tem uma questão aqui que é uma temporalidade dificílima, porque nós precisamos acelerar a busca de acervos, nós temos já feito estratégias com o Ministério da Educação de centralizar mais as informações, porque o Ministério das Relações Exteriores dê continuidade, porque obviamente nós vamos no museu, falamos com os responsáveis, enfim, eles mobilizam, mas tem uma série de trâmites que tem que ser feitos, enfim, acervo de patrimônio são
deslocamento disso sempre envolve uma complexidade enorme, não pode sair com acervos, enfim, debaixo do braço, por motivos óbvios. Enfim, então tudo isso vai envolver uma logística com o Ministério das Relações Exteriores também, mas nós precisamos viabilizar de todas as formas os chamados anexos. Esses anexos devem estar inseridos numa temporalidade, e acho que o Luiz Fernando foi muito preciso quanto a isso, que em nenhuma hipótese leve à dispersão da comunidade do Museu Nacional. Logo que aconteceu o incêndio, nós recebemos solidariedades diversas, dentro da FRJ, fora. Nós podemos usar o laboratório X, o laboratório Y, claro que podemos usar o laboratório X, o laboratório Y, mas a ideia não é que o estudante, o professor, o técnico vá para o laboratório X ou Y, porque isso levaria exatamente à fragmentação. É um movimento em que tem uma tensão aqui presente entre a temporalidade e também a necessidade de manutenção da comunidade unificada, o que gera situações difíceis, por suposto que estão todos muito mal acomodados hoje, enfim, uma comunidade muito grande, pouco espaço, já tinha problema de espaço agora, obviamente, de forma muito mais dramática, de maneira muito mais grave. E justamente nessa frente anexo, eu creio que é a frente que talvez nós temos hoje maior possibilidade de avanço de curto prazo. Porque justamente aqui nós temos também um aporte de 10 milhões que veio do CNPq, algum aporte vindo da FAPERJ, que está segurando bolsa para os professores, enfim, que por meio de um edital, mas é uma bolsa que a expectativa é que todos possam ter acesso, enfim, desde que não estejam inadimplentes com a FAPERJ, enfim, mas, então isso é um elemento importante também, o que demonstra que a legitimidade acadêmica, a força acadêmica do que é desenvolvido no Museu Nacional foi capaz de agregar apoios que foram sendo construídos nesses dramáticos dias, enfim, que abre caminho de futuro para o desenvolvimento acadêmico do Museu Nacional. Uma última reflexão sobre a questão de concepção e projeto. Luiz Fernando, em algum momento da sua fala, mencionou que uma mudança epistemológica na forma de abordar uma problemática científica leva a mudanças na maneira de nós pensarmos os espaços e as funções. Estou me referindo aqui à discussão sobre a classificação dos seres vivos com o uso de análises da genética molecular. Essas mudanças estão muito presentes em todas as áreas. Então, é óbvio que um novo espaço, e nós estamos aqui trabalhando com 3 perspectivas simultaneamente de reconstrução de espaço. Primeiro, de que é um espaço que não pode apagar, não pode ser, o que aconteceu, o incêndio não pode ser suprimido da imagem. É importante que uma parte do museu permaneça tal como está. Porque isso é um elemento da memória, da história, e nós vamos ter que trabalhar isso com muito cuidado, enfim, mas é importante que não fique apagado da história que houve no dia 2 de setembro o incêndio no Museu Nacional. O segundo ponto é o núcleo histórico desse prédio. A fachada é um patrimônio tombado, enfim, não é apenas porque é do IPHAN, obviamente ficamos felizes que o IPHAN, mas nós reivindicamos aquela imagem do museu. Então isso que nós estamos chamando de um bloco inicial de reforma é exatamente uma reforma que vai manter características importantes da edificação histórica. Inclusive porque tem bens que são tombados, a escada, não sei, enfim, tem vários elementos que envolvem isso. Então isso precisa ser trabalhado como uma unidade relativamente discreta. O que é relativamente discreta? Isso é um nó para a gente, né, Luiz Fernando, Cristiano? Porque nós queremos fazer um novo projeto para aquele espaço, um projeto que seja inventivo.